Se nós não conseguirmos estabilizar as contas públicas, nós não vamos ter uma inflação baixa. Canal 1 Brasil recebe Roberto Setúbal, banqueiro, filantropo brasileiro. Roberto, obrigada pela conversa. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Como é que a gente toma decisão no Brasil de hoje? Olhando para a política ou olhando para a economia? Bom, eu acho que o Brasil hoje, sem dúvida, a política está influenciando muito a economia. Acho que, vamos dizer assim, daqui até a eleição, nós vamos ter um período relativamente calmo. Acho que o problema político está mais ou menos estabilizado nesse momento. E, evidentemente, durante a campanha eleitoral, em função dos candidatos e como eles vão como eles estarão nas pesquisas, vai influenciar um pouco o mercado financeiro. Mas eu não vejo nada parecido com o que foi em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez. Tá? Acho que mesmo que a gente tenha, vamos dizer assim, candidatos que não sejam tão pró-mercado, a gente vai assistir um mercado mais tranquilo, eu acho. Tá? O Brasil é diferente hoje, tem muito mais reservas, inclusive, que é muito importante. Naquela época a gente não tinha reserva nenhuma. E também acho que as leis que foram aprovadas esses anos todos também mudam bastante as possibilidades fiscais. Mas institucionalmente, o Brasil está mais forte para enfrentar esse momento, é isso? Acho que sim, porque um governo populista, por exemplo, ele vai estar limitado pelo teto dos gastos, vai estar limitado com a cláusula de ouro lá que está na Constituição, enfim. Então tem uma série de travas hoje que, na minha forma de ver, impedem uma ação muito negativa para a economia. Olhando para a recuperação da economia, né? Quer dizer, a gente já está claro que a recessão acabou, quer dizer, que a gente deixou o pior para trás. Como é que é a tua visão para o médio prazo, partindo da hipótese de que a gente vai realmente encontrar uma solução razoável para a política? Como é que é a tua visão para a perspectiva de médio prazo para a economia? Eu acho que o Brasil nunca é tão bom como a gente gostaria que fosse, como a gente sonharia que fosse, e também não é ruim como, às vezes, a gente vê aí muita gente pregando. Eu vejo assim, um Brasil crescendo 2%, 3% ao ano, que é um crescimento medíocre, abaixo da média mundial, mas se não fizermos reformas importantes na economia, eu não vejo crescendo mais do que isso. Tá? E isso vai depender muito de quem for eleito, do Congresso que for eleito. Fala-se muito do presidente que for eleito, mas eu acho que fala-se pouco do Congresso. E o Congresso, nessa equação, metade da equação é ela, porque o Congresso, porque o presidente pode ter iniciativa de querer fazer, mas se não tiver um Congresso que apoie, a gente não vai ver essas reformas acontecendo. E o Congresso no Brasil é relativamente conservador, ele faz um pouco da reforma, mas nunca faz completa. Tá? Então eu acho que a gente acaba ficando no meio do caminho sempre. Enfim, o Brasil vai melhorando, mas num passo mais lento do que a gente gostaria. Do ponto de vista do investimento, você é um empresário, enfim, que investe pesadamente no Brasil, né? Dentro da sua área, mas com o volume de investimento que você, ao longo da sua história, já aportou aqui no Brasil, significa que você acredita no país. Outros investimentos, outros investidores estão começando a voltar para o Brasil. O Brasil continua sendo um país inevitável, continua sendo atrativo? O Brasil tem atrativos muito grandes, tá? Que você não encontra em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, o Brasil é um mercado muito grande, não tem muitos mercados, é a oitava economia do mundo, então você estar num mercado desse tamanho sempre é importante. Tá? O Brasil é uma democracia, o Brasil tem regras relativamente estáveis comparado com outros países emergentes. Então tem uma série de condições no Brasil que são atraentes, embora tenha os velhos problemas que a gente conhece, tá? A instabilidade política, os juros elevados, que são sempre problemas. Tá? Então, o Brasil tem atrativos e vamos dizer assim, para investidores que já ocuparam outros lugares do mundo, ter uma parte do recurso no Brasil é sempre interessante. Tá? E você vê esse movimento
acontecer com mais força a partir de agora? Acho que o movimento mais forte só vai acontecer de fato após a eleição e dependendo do resultado dela. Eu acho que ninguém vai tomar uma decisão de muito longo prazo agora, especialmente investidor estrangeiro que está na dúvida se entra ou não entra, ele vai aguardar a eleição. Tá? O investidor brasileiro que está aqui, que já conhece, que investe, que tem um negócio já andando, ele vai caminhar com cautela, mas acho que ele vai fazendo alguma coisa que tiver que fazer. Trazer um pouco a conversa para o mundo financeiro, né, para o setor financeiro. O Itaú promoveu aí uma série de mudanças no jogo do sistema financeiro brasileiro, tem apostado nas fintechs, com a compra da XP Investimentos, quer dizer, essa estratégia desse novo desenho do sistema financeiro em que o Itaú é líder e participa ativamente, qual é essa estratégia, como é que você vê isso se desenrolando, principalmente no efeito mercado de crédito ou investimento do brasileiro? Acho que as fintechs, elas trazem muita inovação, algumas delas vão suceder, outras, a grande maioria, não terá sucesso, mas certamente elas impactarão os bancos que estão aí. Tá? Como está acontecendo no mundo todo, quer dizer, elas vêm com mudanças importantes, trazem inovações, e aí fica uma luta entre os bancos conseguirem copiar aquilo que é bom e poderem oferecer aos seus clientes de modo a mantê-los e elas conquistarem os clientes do banco. Quem consegue fazer isso antes? Né? Elas conseguem tirar o cliente do banco antes ou o banco consegue oferecer aquele serviço da mesma qualidade antes? Tá? É uma coisa que a gente tem observado. Eu acho que, vamos dizer assim, os bancos têm andado bem nesse sentido. Tá? Ele tem conseguido melhorar a sua oferta. Mas foi um bom cutucão. Mas é sempre um cutucão que incomoda, né? Tem que se movimentar, tira da zona de conforto, não tem dúvida nenhuma, tá? O caso da XP, eu acho que é um caso bastante diferente. A XP não qualificaria como uma fintech, tá? Ela é uma corretora que criou um modelo de negócio muito diferente. Ela usa muita tecnologia, mas é um modelo de negócio diferente de uma corretora que oferece investimentos. Acho que é um modelo de sucesso. No Brasil, nós temos, talvez eu não sei exatamente o número, mas é coisa como 95% dos investimentos das pessoas físicas estão nos bancos. Tá? Se você olha outros mercados, americano, inglês e tal, você tem, mesmo em outros países da Europa, um volume muito grande nas corretoras. Tá? A corretora, ela oferece todo tipo de investimento, uma plataforma aberta por definição, e oferece, então é um modelo totalmente diferente, né? No Brasil, a gente teve esse modelo que se desenvolveu em torno dos bancos, que ofereciam todo tipo de serviço, mas os produtos no banco. Tá? O Itaú, até mais recentemente, já vinha começando a abrir a plataforma, oferecendo produtos também de outros bancos para investidores mais qualificados, investimentos mais também sofisticados, mais alternativas. E a XP, quando surgiu a oportunidade de a gente adquirir 49% da XP, a gente achou muito interessante, porque eu vejo o mercado ali crescendo muito. Eu não tenho dúvida que a XP e esse modelo de negócios via corretoras, com plataformas bem abertas, tudo isso, vai ocupar um pedaço do mercado muito maior do que ele tem hoje. Tá? Quer dizer, eu vejo hoje, como eu falei, 4%, 5%. No futuro pode chegar a 20%, 30%, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Mas isso ao longo de vários anos, acho que o mercado vai se desenvolver de uma forma mais competitiva, mais aberta. Tem um fator importante que provavelmente vai colaborar para esse desenvolvimento, que é uma mudança estrutural, né, na taxa de juro, né, quer dizer, na fonte de renda financeira no Brasil. Né, quer dizer, o fato do investidor ter que buscar alternativa à segurança da renda fixa ou do título público, né, que vai mudar de preço, já está mudando e provavelmente essa vai ser uma mudança mais permanente. Isso pode estimular o desenvolvimento desse mercado. Como é que você vê o ponto de partida desse momento que a gente está vivendo hoje, da queda de juros e a evolução desse combustível do mercado de crédito? Sem dúvida. Eu acho que você pegou um ponto muito importante, que é a taxa de juros. Tá? Ela é super importante nesses mercados todos que nós estamos falando. Né? Eu concordo com você que se a gente tiver uma taxa de juros mais baixa daqui para frente, vamos dizer, de 7% ou menos até possível,
a gente pode, sem dúvida, os investidores vão sair da zona de conforto, deixar seu dinheiro na renda fixa, no fundo DI, alguma coisa assim, com rendas muito mais elevadas, como foi nos últimos 10 anos, e terem que procurar investimentos com mais risco, mais longo prazo e tudo mais. Tá? Isso será uma tendência na medida que o juros fique baixo. Evidentemente, depende dos juros continuar baixo, depende de políticas públicas corretas, depende de um Banco Central independente, depende de uma série de coisas que a gente espera de fato que aconteça, que são as coisas que eu vejo como boas para o Brasil. Né? Então, essa é uma possibilidade que está aí e eu vejo, vamos dizer assim, a XP e outras corretoras terão um papel importante na oferta muito fácil, como é muito fácil você acessar e se tornar um cliente da XP, muito mais abrangente, com muito mais alternativas de produtos financeiros do que tem hoje os tradicionais renda fixa, fundos DI, etc., tá? Que os bancos oferecem normalmente. Então, eu acho que a amplitude de produtos vai aumentar muito, com riscos. Temos que estar bem calibrados com isso, os clientes têm que entender os riscos que eles estão tomando. Tem uma educação financeira aí que tem que acompanhar esse processo. Eu acho que, vamos dizer, a XP, ela se preocupa muito, eu estive lá, eu vi claramente a preocupação deles em mais dar informações do que aconselhar no que investir, dar informações para o próprio cliente decidir. Acho que o investidor financeiro ele tem que entender minimamente onde ele está botando dinheiro, tá? Não pode imaginar que todo mundo quer... Não, qual mais... As pessoas chegam para mim e falam assim, qual é o bom investimento de fazer hoje? Tá? Eu falo, olha, depende de uma série de coisas, enfim. Eu acho que as pessoas precisam ter a paciência e o interesse de se educarem um pouco para poderem tomar as decisões que mais correspondem aos interesses delas. Tá? Então, eu acho que isso terá que acontecer também simultaneamente. Acho que o Brasil tem uma boa evolução nisso. A CVM tem exigido uma série de qualificações das pessoas que interagem oferecendo produtos de investimento mais complexos. Tem um caminho responsável e consistente. Tem um caminho responsável e consistente. Isso é o lado do investimento. Depois tem o lado do crédito, que você também mencionou. Isso, eu ia falar disso. A gente falou até agora do poupador, vamos falar agora do tomador do crédito, isso. Que no final é o que acaba pagando a conta mais cara desse cenário. Quem paga a conta mais cara. Eu acho que tem uma série de coisas positivas. Evidentemente que o juro mais baixo facilita enormemente, melhora muito para todo mundo. Tá? Do ponto de vista do banco, o juro menor tem a grande vantagem de reduzir a inadimplência, reduz o risco, tem uma série de vantagens, o que vai possibilitar, inclusive, uma redução do próprio spread, mesmo além da taxa de juros Selic ser mais baixa, o próprio spread deve se reduzir ao longo do tempo na medida que o risco diminua, porque a taxa de juros final para o tomador reduz. Então, eu vejo muito positivo o desenvolvimento disso. O Brasil teve, na década passada, um bom desenvolvimento do crédito. Hoje, o crédito representa cerca de 50% do PIB, mas ele pode ir muito além. Tá? E, na medida que os juros também fiquem mais baixos, a tendência é alongar os prazos. Tá? Então, financiamentos imobiliários, financiamentos mais longos tenderão Você sente o consumidor brasileiro, as famílias brasileiras mais preparadas, mesmo depois dessa recessão profunda, de um grau de endividamento alto? Você sente o grau de mais endividamento preparo? é relativamente elevado, reduziu um pouco esses últimos anos. Eu acho que sim, eu acho que as famílias brasileiras, eu vejo... É evidente que Thaís precisa de uma educação financeira mais consistente para não ter o endividamento excessivo que a gente vê aí muito comumente. Acho que os próprios bancos têm desenvolvido melhor os seus modelos de risco e de identificação de renda. Agora, eu acho que, vamos dizer assim, a gente deveria ter no Brasil mais acesso à informação. Tá? Você vê vários países do mundo onde, por exemplo, o Brasil está muito longe disso, evidentemente, onde, por exemplo, a declaração de renda das pessoas está na internet. Qualquer um pode ir lá e olhar a declaração de renda do outro. Então, a informação sobre renda, sobre a situação financeira de cada pessoa, ela é pública. Tá? O que, obviamente, facilita muito, reduz muito as perdas de crédito, porque fica tudo muito mais balanceado com a renda, com o risco e tudo mais. Mais transparente. Né? Muito mais transparente. Tá? Então, eu acho que a gente precisa ampliar isso. O cadastro positivo que está para ser aprovado, quer dizer, não é um instrumento... É um passo, mas não é a solução de todos os problemas. Tá? Você continua com dificuldade de identificação de renda, tem uma série de informações. E acho que é uma evolução nesse sentido. A gente precisa continuar evoluindo, tá? Ampliar a divulgação de renda. Tá?
Estamos falando de renda, estamos falando de juros e falta aí um ponto nesse triângulo que é a inflação, né? Então, provavelmente vamos caminhar para um período de menor inflação na história do Brasil. Você acredita nisso? Vê esse processo com consistência? Ou acha que é só acredito que é possível. Um vale? Acredito que é possível, tá? A gente conviver com níveis de inflação menor. Eu seria favorável ao governo ir reduzindo paulatinamente a meta de inflação. Como já temos aí dois anos com metas reduzindo de 4,5%, 4,25% e 4%. Mas para isso, de novo, a gente vai precisar fazer a lição de casa. Tá? Tem umas medidas para ter uma inflação mais baixa, nós precisaremos fazer reformas. Tá? E uma delas é a reforma da Previdência, evidentemente, que está aí em grande discussão. E ela é essencial para muita coisa no Brasil, porque se nós não conseguirmos estabilizar as contas públicas, nós não vamos ter uma inflação baixa. Acho que um dos benefícios de uma reforma que leve, de fato, a uma estabilização das contas públicas é a reforma da Previdência. Tá? Eu acho que a aprovação do teto de gastos públicos foi muito importante porque deu um norte. Tá? Então, o mercado financeiro hoje, os investidores, de uma forma geral, estão, vamos dizer assim, bastante confortáveis em investir no Brasil, em olhar o Brasil com uma tendência positiva, e em boa parte por causa do teto de gastos, que sinaliza uma política fiscal de médio e longo prazo. Um compromisso com a responsabilidade, né? Um compromisso com a responsabilidade fiscal. Mas para isso a gente vai ter que tomar algumas medidas, porque sem uma reforma na Previdência, por exemplo, o teto de gastos ele vai ser muito difícil de ser cumprido. Né? Então, essa é uma questão que está aí parada e que a gente vai precisar trabalhar muito. Você está otimista, moderado, confortável, desconfortável com a aprovação, por exemplo, da reforma da Previdência, agora no curto prazo, antes das eleições? Alguma coisa precisa acontecer? Eu acho difícil aprovar agora no curto prazo. Tá? Adoraria ver a aprovação, evidentemente. Acho que seria muito positivo para o país. Acho que os mercados, de uma forma geral, reagiriam muito positivamente. Mas acho difícil. Tá? Ainda dá tempo de ser um pouco mais tolerante com o Brasil, Roberto, do ponto de vista do investidor? Eu acho que, vamos dizer assim, isso que eu falo, a aprovação do teto, ela deu um tempo para o Brasil. Tá? Eu acho que as agências de rating, os investidores, todo mundo fala, bom, tudo bem, você tem uma proposta que faz sentido, a médio e longo prazo. Tem um roteiro de filme aí. Tem um roteiro estabelecido, um plano de voo que faz todo sentido e, portanto, vamos observar, vamos dizer assim, você e ver como é que você se comporta dentro desse plano de voo. Agora, nesse plano de voo tem a reforma da Previdência. Tá? Eu acho que ela não precisa ser aprovada necessariamente este ano ou o ano que vem. Seria muito bom porque já iria ajudando. Tá? Mas se não for aprovada agora, o futuro presidente terá essa missão, essa incumbência. Já chega com essa batata quente na mão. Tá? E é interessante, né, o Congresso não aprovar e os próprios partidos aí não darem um apoio mais claro, porque qualquer presidente que seja eleito, por qualquer partido, vai ter que enfrentar isso. É uma tarefa de país, né? De estadista, né? Vamos dizer assim, já que é para o bem de todos, vamos aprovar isso agora, né? Seria muito bom o presidente que já entrar com esse assunto de alguma forma direcionado, equacionado, resolvido, ou pelo menos por alguns anos, para termos aí um horizonte e ele poder trabalhar numa situação fiscal já com um horizonte bastante melhor. Né? Pensando nesse horizonte bastante melhor, já dá para ser otimista com o Brasil ou ainda é importante ser moderado? Eu acho que dá para ser esperançoso. Não acho que dá para ser otimista. Eu acho que eu sou esperançoso. Eu falar, acho que tem muitas coisas que podem, andando bem, o Brasil pode ir muito melhor. Né? Mas ainda tem uns... A esperança é a última que morre. É isso aí. Obrigada, Roberto. Obrigado a você, Thaís.